comunhão. Foi nessa casa que aprendi toda a beleza de viver, doando amor, vibrando luz, buscando a ti. Senhor, Boa tarde, amigos. Que a doce paz de Jesus esteja com todos nós, daqui do salão, lá das suas casas. Uma tarde maravilhosa, né? De uma quarta-feira, já de 2025. É muito bom a gente saber que já deixamos o 2024, graças, né? Graças a Deus, graças a nós também, o esforço nosso de perseverar. Então, que a gente possa começar esse nosso momento com muita paz, com muita sabedoria, e que Deus nos proteja, nos envie os seus emissários para que a gente possa aproveitar o melhor da fala da tarde de hoje. Vamos fazer uma leitura desse livro, Pílulas de Esperança, por Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz, que chama Auto-Perdão. Acolhe com humildade a necessidade do recomeço, buscando a reparação do mal pela afirmação do bem. Aí ele vem falando para nós assim, o Dias da Cruz. O auto-perdão é condição essencial para a cura do corpo e da alma. Ninguém está isento das culpas naturais dos caminhos evolutivos. Todos caem, levantam-se e recomeçam, buscando acertar mais e mais. Nesse processo, de nada adianta a autopunição perante as faltas, ou as lamentações improdutivas carregadas de vitimismo e comiseração pessoal. Muitos filhos de Deus permanecem em julgamento impiedoso de si mesmo, elecando faltas e defeitos, dificuldades e frustrações, mantendo-se prisioneiros desse estado de inconformismo. A estes, o simples fato de se julgarem culpados e assumirem a culpa lhes basta, e com isso permanecem distantes da introspecção sadia que lhes possibilitaria libertação. De nada adianta automartirizar-se nos caminhos do progresso sem se comprometer com a reparação da falta perante o amor e a reconstrução do bem. A criatura só se liberta das algemas interiores através do auto-perdão generoso, quando se conhece falível e também humano e acolhe com humildade a necessidade do recomeço, buscando a reparação do mal pela afirmação do bem. Onde ontem houve ausência, hoje há que haver presença. Onde houve falta, há que haver abundância. Olha com amorosidade para a tua alma e, sem desdenhar tuas responsabilidades, aceita que o caminho do autoencontro é o do amor e não o da dor. Necessariamente, abrigando em tua alma o autoacolhimento essencialmente misericordioso e responsável, assim como Deus olha para ti. Que coisa linda, né? Então é a gente se autodesculpar e desculpar o outro também, né? Se eu quero esse auto-perdão meu, eu também quero para o outro, né? Quero dar o perdão para o outro. E assim nós começamos esse nosso momento agradecidos por aqui estarmos,
pela força que fizemos de aqui chegar, quantos têm compromisso, quantos só tem esse tempinho de aparecer aqui, mas está aparecendo com esse coração aberto para os ensinamentos da tarde de hoje. E assim nós pedimos a Jesus, a Deus, aos bons espíritos que ilumine a nossa amiga, que vai falar sobre um assunto bom, né, para gente, a força da indulgência. Então a palavra está com a Daniela. Boa tarde a todos. A gente vai conversar sobre esse tema, a força da indulgência, já começando a compreender que palavra é essa, o que ela significa, indulgência. Uma vez um palestrante que eu admiro muito fez uma explicação dessa palavra. In, dentro, dulce, de doçura, a doçura dentro, perante mim mesmo e perante o próximo. Que é interessante que essa leitura, e é impressionante que isso acontece toda vez. Eu e a Ruth, a gente não se conversa, mas ela sempre traz um texto de harmonização que resume a palestra e que já fecha para a gente aquilo que a gente precisa saber. Então, nesse começo, meio e fim, a gente se encontra nessa doçura que Deus tem conosco. E quando a gente consegue espelhar essa realidade com a gente mesmo e com o próximo, as coisas acontecem, o amor flui, as curas vêm, a paz chega e a dor cessa, tá? Então, quando a gente vai olhar para esse tema da força da indulgência, a gente está falando da força dessa doçura que a gente pode ter conosco mesmos e com o próximo. E aí, qual é a outra palavra que a gente vai precisar demais nessa palestra para poder entender e encontrar a medida? É o equilíbrio. O equilíbrio para a gente calibrar com exatidão até que ponto a gente pode ter essa doçura conosco. Porque se eu virar aquela doçura que eu estou sempre passando a mão na minha cabeça e falando, não, tá tudo bem, tem nada demais que você fez, não, aí passou da medida. Passou da medida daquela parte do trecho ali que ela leu, falando que a gente precisa ter esse entendimento, que não precisa ficar ali na dor, mas que também precisa fazer um movimento de reparação, que também precisa passar por um processo, não de culpa que vai nos imobilizar, mas de reconhecimento e de arrependimento, que promove a reflexão daquilo onde a gente se excedeu. O que foi excesso, o que foi falta e como que a gente volta a fluir nesse equilíbrio. Então, para que a gente tenha umas boas notícias aí, umas boas pistas de como que a gente encontra esse equilíbrio, essa dose exata, essa calibragem no nosso dia a dia, a gente tem algumas pistas maravilhosas. Gente, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tem esse livro, aproveita, sobe ali, passa na livraria e adquire esse livro, para que vocês possam fazer um estudo mais aprofundado de 3 itens do capítulo 10. O capítulo 10, que traz o tema de bem-aventurados os misericordiosos, a gente vai hoje passar por uns trechos rapidinho de 3 itens. Os itens 16, que é trazido pelo Espírito Protetor José, o item 17, que é trazido por João, bispo de Bordeaux, não falo francês. E o item 18, do Fetre, bispo de Nevers, também de Bordeaux. Esses 3 itens, eles trazem para a gente notícias incríveis e muito claras daquilo que é o óbvio e que a gente muitas vezes evita olhar e fica se estendendo na nossa dor, tá? Então eu vou começar lendo o item 16, em que vem o seguinte convite de José, Espírito Protetor. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, esse sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Aí já traz a doçura e traz também a fraternidade,
aquilo que eu quero oferecer ao outro, porque eu também gosto de receber. E aí já vem algumas pistas. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente, da pessoa que percebeu isso. Ela vai ocultar porque ela não quer que os outros vejam o que eu sei que um irmão meu fez de mal, tá? E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Ou seja, se alguém ao redor descobriu, a gente tem sempre uma escusa, ou seja, uma explicação para aquela característica. Uma escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Olha só, se alguém descobriu o que o outro fez, às vezes vai tentar encobrir, mas encobre de um jeito pérfido, ou seja, de um jeito assim malicioso, que no fundo está querendo que o outro descubra rapidamente o que você sabe que aquela pessoa fez. Então, às vezes, a gente até tenta disfarçar, mas no fundo a gente está doido para que o outro descubra. Não tem isso? Isso acontece. Isso vem desse processo de maledicência e de malevolência que eles trazem aqui. E aí ele continua: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço. Eu notei algo de ruim, eu estou prestando um serviço e eu vou e faço uma observação. Mas mesmo neste caso, a pessoa tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não é aquela verdade que fere, aquela verdade que atua como uma espada e que machuca o outro na vulnerabilidade dele. Ou seja, eu estou tratando aqui da infância espiritual do meu irmão, da minha irmã. Então, como é que eu vou lidar com aqueles aspectos onde a pessoa está vivendo seus processos ainda de aprendizados de qualquer maneira? Com grosseria, né? E apontando o meu dedo, sendo que eu tenho tantos outros para lidar. Não é assim? Então, como que eu vou entrar nesse espaço da vulnerabilidade dessa pessoa, onde ela justamente está caindo perante a lei de Deus, e está sofrendo e está fazendo mal para os outros, e eu vou lá e entro nesse espaço de dor e aponto. Com que doçura eu vou atuar aí, tá? E ele continua: não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, as mais das vezes conselhos velados, ou seja, está atuando, está amando, está percebendo o que está acontecendo. O fato da gente ocultar e da gente não falar não quer dizer que eu não estou vendo o que está acontecendo, eu não estou tampando os meus olhos para isso. Eu estou lidando com fraternidade, com silêncio, com discrição sobre esse terreno de vulnerabilidade do outro. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar. Portanto, de que valeis mais do que o culpado. Ou seja, muitas vezes quando a gente está criticando o outro, a gente está mostrando para o outro que a gente não é como ele, que a gente é melhor que ele. Lá no fundo, precisamos ficar lúcidos para perceber se não tem na gente esse pano de fundo da nossa infância espiritual, que ainda se sente sem valor, que ainda tem a autoestima baixa. E quando a gente tem a autoestima baixa, a gente é uma pessoa bastante perigosa, porque a gente acaba ofendendo também as outras pessoas. Então, um serviço de autoamor e de autoestima está a serviço também do mundo. Quando a gente se ama e quando a gente se sente amado por Deus, a gente não tem necessidade de ferir tanto os outros. Por isso que é tão importante a gente focar no nosso autoamor e na nossa autoestima, tá? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos?
Sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que vós mesmos censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Deus conhece o que está lá no fundo de cada uma das nossas atitudes. Deus conhece o tom que a gente usa ao entrar em contato com esse espaço de vulnerabilidade do outro. Ele conhece tudo. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Ou seja, lembrem-se que muitas vezes quando a gente está apontando, culpado, culpado, nós também teremos cometido faltas tão ou mais graves quanto, ainda que não nessa vida, mas em processos diferentes do nosso passado. Sede, portanto, indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Gente, isso aqui é uma receita para a gente ter paz em casa, ter paz no casamento, ter paz com os filhos, com os irmãos, com a mãe, com todo mundo. Porque quando a gente tem esse olhar de doçura e de silêncio, de um foco maior para aquilo que eu estou fazendo na minha vida e que eu estou me observando, e para o outro eu faço uma prestação de serviço generosa, compassiva, paciente, essa indulgência atrai, as pessoas se sentem mais atraídas por estarem mais perto de você. Percebam, quando vocês estiverem numa atitude indulgente, todo mundo vai querer ficar mais perto de você. Seu marido, sua esposa, seus amigos, seus filhos. A indulgência acalma e ela ergue a pessoa. A pessoa tem muito mais facilidade de reconhecer os próprios erros quando você fala com jeitinho. Quando você está batendo de frente, o que acontece? A pessoa desanima, a pessoa fica irritada, né? Diz aqui. O rigor desanima, afasta e irrita. Eu nem preciso pensar no outro para poder chegar a essa conclusão. Basta pensar como eu me sinto quando alguém aponta para mim o que eu estou fazendo de errado. Aquela pessoa, eu tenho vontade de me afastar, aquela pessoa me irrita, aquela pessoa me desanima. Não é assim? Então, essa mesma medida. Isso, gente, está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 16 do capítulo 10. É uma maravilha, mas não para por aqui. Tem mais 2 itens que ele traz, o 17, que agora eu só vou ler alguns trechinhos. Esse trecho 17, ele diz assim: o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Ou seja, quando você vê alguém sendo forte, quando você vê alguém tendo firmeza, sustenta-o também, né? Você vai também animá-los à perseverança. Por outro lado, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Quando alguém cair, quando essa pessoa tiver um mínimo arrependimento que seja, fica lá junto também, fortalece essa pessoa. E aí eu estou falando, gente, para as partes do ser de vocês também. Assim que vocês caírem, tenham também o contato com a sua consciência superior, que está aqui. A gente tem as leis divinas esculpidas na nossa consciência. Então, num diálogo interno com vocês mesmos, quando vocês estiverem sendo fortes, continuem sustentando vocês mesmos. Mas quando vocês caírem, mostra para eles a bondade de Deus, que vai levar em conta o menor arrependimento. Na hora que você se arrepender, porque a gente está aqui nesse mundão de Deus, é para a gente aprender, gente. Nós todos estamos aqui para cair, levantar, como disse o texto ali, né, que nós lemos na nossa abertura. Então, nessa hora, quanto mais eu me dou essa doçura, mais doçura eu vou ter para dar aos outros também. É aí que algumas vezes o bicho pega, para usar uma expressão popular. Porque muitas vezes a gente não tem facilidade quando lê esses textos no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente precisa ser indulgente com o outro, com o outro, com o outro. Por que é tão difícil às vezes para a gente? Porque lá no fundo de nós mesmos, a nossa criança
interior, a nossa infância espiritual, não está disposta a dar para o outro aquilo que ela não sente que tem. Tem uma ferida aqui dentro. Pô, por que eu vou ser tão legal com essa pessoa? Não sei por quê. Porque aqui dentro eu não estou sendo legal comigo. E aí, gente, a conta chega. E a gente começa a descontar essa dor, esse cheque bem graúdo de dor, eu começo a descontar dos outros. Eu desconto do marido, eu desconto da esposa, eu desconto do filho. Eu desconto do amigo, eu desconto do colega, da pessoa no trânsito. Eu preciso descontar de alguém esse cheque. Mas esse buraco aqui, gente, só Deus vai preencher com as suas leis, com o seu amor. E como é que eu vou abrir espaço para ele chegar? É me conectando. Por meio da prece, da meditação, do silêncio, do exercício da caridade, da fraternidade, que a gente está indo lá para aprender a ser caridoso. Eu sempre falo, quando eu venho para cá para aprender a servir, para aprender a falar, para ver se eu me escuto melhor. É aqui, é na lida, no serviço que a gente vai desenvolvendo essa possibilidade de ter coerência. É nessa conexão que a gente encontra a medida certinha da indulgência, do equilíbrio, que vai fazer com que a gente encontre a calibragem exata de quando a gente está sendo indulgente demais com a gente mesmo e com o outro, que também precisa, às vezes, de um limite, não é assim? Vamos ver o que mais que a gente tem de dica aqui. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Isso está no Pai Nosso, de tão importante que é. E foi tema da minha palestra aqui no mês passado, que também está disponível no YouTube da Comunhão. O tema era: somos injustiçados? Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu quero tanto perdão de Deus, como é que eu não vou oferecer? E aí a gente falou, não sei se vocês lembram da última palestra, um trechinho de Mateus, capítulo 18, onde a gente traz a parábola do servo infiel, que foi o tema dessa palestrinha curtinha de 30 minutos que eu fiz no mês passado, tá? Então, hoje, a palestra de hoje é como uma continuação. E mais um trecho aqui. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincindirdes neles. Ou seja, quando eu estou pedindo para Deus que perdoe os meus desvios, o que eu estou pedindo, na verdade, é para que eu não reincinda neles. É uma força que eu necessito para enveredar por outros caminhos. Porque não adianta eu ficar só pedindo perdão para mim mesma, ficar pedindo perdão para os outros e continuar fazendo as mesmas coisas. Nós pedimos perdão com base no arrependimento, que é um arrependimento que está ali, que trouxe antes aquela sensação ruim da culpa. Ninguém gosta de se sentir culpado, mas a culpa, ela incomoda, gente, ela é importante, só que ela precisa ter uma ação rápida, porque senão ela vira uma coisa que te chumba ali e você não faz nada de bom a respeito. Sabe assim, quando você vira aquele parceiro ali que você fica só, ai meu Deus, eu não faço nada de certo. É quando a culpa vira um álibi para você não fazer nada de novo. A culpa vem, incomoda, sinaliza, me excedi, ou eu precisava ter feito mais, não é assim? Assim que a culpa atuou, ela precisa se transformar em arrependimento que constrói novas atitudes, novos recursos. Então, quando a gente reza essa parte no Pai Nosso, aqui que eles estão dizendo, é para que a gente possa enveredar por outras sendas, as sendas da submissão às leis de Deus, que são as mesmas leis que eu também quero ser respeitada. Se eu quero ser respeitada nessas mesmas leis, não matarás, não roubarás e tudo que elas trazem, as leis, eu também preciso me submeter a elas, né? Então, é a força, para que eu possa seguir por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais poderei juntar ao arrependimento e à reparação. Eu vou sempre ter chance, gente, de
reparar aquilo que lá atrás, às vezes até em outra vida eu fiz, mas nessa vida eu vou ter a chance de reparar, e às vezes não é nem mesmo com a mesma pessoa, com a mesma história, com o mesmo tema, mas é a atitude, a postura. A vida vai trazer chance de você reparar. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Olha só, quando você perdoar um irmão seu, não vai colocar um véu por cima, não se contente só com aquele véu bem transparentezinho que você perdoou, mas está de olho, né? Aí ele continua dizendo: levai-lhes simultaneamente com o perdão e o amor, fazei por eles o que pediríeis que fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Tá? Então, ele pede substituir a cólera que machuca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade que é ativa, infatigável, essa caridade que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ele ainda cega a pregando incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, e elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Então, gente, se nós queremos receber essa mesma doçura, esse mesmo olhar caridoso de Deus, a gente também precisa aprender a entregar, assim como Jesus o fez, assim como ele nos convidou. Não mais que a gente se restrinja ao próximo como a si mesmo, mas ao próximo como ele nos amou. Que nós amemos como Jesus amou a cada um de nós. Esse é um convite que vai além. É um convite que não fica mais só nessa nossa medida interna, porque às vezes isso pode variar bastante. Às vezes, para mim, uma medida de dureza, uma medida de qualquer tema que seja na minha vida, está um pouquinho restrito, ele está um pouquinho aquém daquilo que a gente pode caminhar. Mas um passo de cada vez, isso vai se alargando a cada dia. E nessa conexão com Deus, a gente vai tendo mais e mais clareza, porque a cada dia que nasce uma nova pergunta. Se eu já fico bem satisfeita porque, poxa, chegou um desafio para mim, eu consegui responder esse desafio com força, com presença, com amor, que legal, cheguei na paz absoluta. Não é assim, né, gente? Por quê? Porque a vida é uma excelente professora e ela não se demora com os dias passados. Ela olha para frente. Assim que a gente responde uma pergunta, ela lança novas outras. Como quem diz, vem um pouquinho, tem mais uma série para você cursar. Tem mais amor para você ampliar no seu coração. Tem mais carinho para você aprender a se tratar e a tratar ao outro. Tem mais doçura equilibrada na calibragem certa para a gente aprender a aplicar a nós mesmos e ao próximo, tá? E o último item, que é o item 18 desse mesmo capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui diz: o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos dos outros e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas das suas dobras mais ocultas, o germen de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Eu só peguei esse trechinho aqui porque estava bastante próximo do que a gente já tinha lido no primeiro item, mas essa frase final aqui que ele diz, veja, né, que porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há. Ele não falou de vez em quando há, em algumas pessoas tem, em outras não. Não, eles disseram, sempre há nas suas dobras mais ocultas o germe do bem.
o germe dos bons sentimentos, a centelha vivaz da essência espiritual que está em todos nós. Essa centelha divina que habita todos nós, inclusive aqueles que a gente pode considerar o nosso maior inimigo. Tá lá também. E aí ele fecha dizendo: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo e caridade para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Porque é Deus que dá essa sustentação para essa caridade. A caridade prática, aquela que a gente faz na rua, aquela caridade mais material. A caridade moral, que é essa de silenciar perante a fraqueza do outro. A caridade também que vai trazer para a gente essa proximidade com aqueles com quem a gente convive. Ele chamou aqui, eu achei lindo, a caridade do coração. Então, queridos, quando vocês sentirem dentro de vocês, que está vindo essa vontade de apontar o dedo, lembre-se dessa doçura dentro, da forma como você gostaria de ser tratado. E encontre uma forma suave. Às vezes, com filhos, por exemplo, quando a gente vê alguma atitude assim, como é que a gente educa os filhos? A gente pode fazer perguntas, especialmente aqueles adolescentes ou os que já são adultos, que a gente está percebendo que está ali, preso naquele lugar, naquele labirinto interno. A gente vai, observa algo e a gente não abusa dessa autoridade. A gente, primeiro, o exemplo silencioso arrasta, vocês sabem. A forma como a gente age ajuda muito nisso. Mas quando você perceber alguém, você pode fazer uma pergunta suave, mas com aquele compromisso interno de não ficar fazendo aquilo para apontar e para você se sentir melhor sobre si mesmo ao apontar o erro do outro. Porque, gente, o outro, em última instância, é a gente mesmo. Nós todos somos essa grande família. Nós todos somos filhos de Deus. E lembrem-se, vou trazer aqui mais um trechinho para vocês, de que a gente pode sim tratar a nós mesmos com essa mesma indulgência perante as nossas quedas pelo caminho. É um doce que brota nas terras férteis da compreensão, um olhar generoso diante de nós mesmos, um respeito profundo pelos nossos processos, pelos nossos ritmos e pelas escolhas do até então. Para além dos próprios limites, nós expandimos o nosso olhar compassivo, sob lentes doces de compaixão e paz, diante dos processos, ritmos e escolhas também dos outros. Então, com essas lentes, ao me deparar com os meus, os seus e os nossos muros de impossibilidades, as nossas insuficiências, os nossos aindas, os nossos processos, eu passo a ter o mesmo olhar de paciência e confiança que uma mãe deposita sobre a criança que aprende a caminhar. Essa mãe sabe que, a despeito das quedas e tropeços, é certo o momento em que um pé antecederá o outro rumo à longa jornada da vida espiritual. É assim que eu mereço sentir-me sobre mim mesma, com essa calma, essa confiança e essa certeza da inexorável evolução que também me habita, quando eu não consigo ser tão indulgente com o outro. Eu posso integrar em amor e doçura um passado que eu tive imerso em experiências de reprovação, crítica, aridez, culpa e dor, mas também habitado por aprendizados, por amores, conquistas e muitas descobertas. No dia a dia, nos pequenos detalhes, eu posso trazer o tempero leve do riso, do bom humor e principalmente da esperança, aquela que sabe esperar e respeitar o meu tempo de maturação. Então, que nós possamos ter essa doçura dentro de nós
e que também nos amando, nos cuidando, em conexão com Deus, para a gente poder encontrar a medida certa, que não vai também ficar num processo muito, né, de ter peninha da gente mesmo, de passar a mão na nossa cabeça, mas a gente poder encontrar aquele caminho do meio, aquele caminho de conexão com Deus, para seguirmos esses passos dessa doçura tão necessária nos nossos dias atuais. É isso, agradeço pela escuta, fiquem com Deus. Agradecemos a Daniela pela reflexão que ela trouxe, tanta coisinha importante, tanta coisinha da vontade de fazer escrever. A vida não preocupa com o dia de ontem. Não se demora com o dia Não se demora com o dia passado. Eu traduzi a lá, Ruth. Não se demora com o dia passado. O que passou, passou. Eu não posso ficar lá. Eu tenho que ficar aqui, mas eu posso aproveitar alguma coisa, né? Tanto as quedas também como os sucessos, né? Para que hoje faça diferente. Eu achei isso tão lindo para mim, estou trazendo. Por isso que eu resumi de um jeito. Falei, olha aí, quanta coisa, né? Quando alguém vem falar, a gente começa a pensar o que a gente pode levar para o nosso dia de hoje, para o nosso dia de amanhã. Aí sim, a gente está começando a entender o que o Cristo quis dizer através de um irmão, de uma irmã que aqui vem, né? Então, nós agradecemos a ela, como também agradecemos toda a espiritualidade que aqui se faz presente, nos tratando, já começando o nosso tratamento aqui, vamos continuar com o passe, e que a doce paz desse mestre amigo, desses seres angelicais que aqui se encontram, possa sempre nos fortalecer, nos ajudando a gente deixar um pouquinho o de ontem e preocupar com o de hoje, que amanhã Deus cuida de tudo. Então, fiquemos na doce paz dele, uma boa tarde e até a próxima. Agora tem um avisozinho. Alguém deixou essa preciosidade lá no balcão. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário
para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.